não tenho como começar esse vídeo falando assim, mas eu não sei porra nenhuma de futebol. É inacreditável, cara. Maravilhoso. Olha, o futebol ele prega umas peças na gente e mostra algumas coisas pra gente que são inacreditáveis, perfeitas, maravilhosas. A gente estuda e continua sem saber de nada, cara. O que aconteceu hoje em Nova Jersey, tá? A gente teve Chelsea 1, Chelsea 2, Chelsea 3-0 no Paris Saint-Germain. Vamos discorrer um pouco, falar um pouquinho desse espetáculo que a gente teve na final da Copa do Mundo de Clubes da UEFA, que se despede hoje com o Chelsea campeão. E que pena, né? Porque era um torneio que ninguém dava nada por ele, ganhou o coração do brasileiro também, mexeu com todo mundo, mexeu com grandes estruturas. E com certeza volta muito mais forte daqui 4 anos ou 2, a depender do nosso querido careca Gianni Infantino, tá? Mas vamos falar um pouquinho das formações, porque o PSG, ele manteve o time dele à exceção do pátio, tá? Ele vai com Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Beraldo e Marquinhos. No meio de campo você tinha ali Vitinha, Fabian Ruiz e o João Neves. Na frente, Kvaratskhelia, Doué e Dembélé. Já o time do Chelsea, acho que teve o Enzo Maresca, ele teve uma sacada, cara, que assim, eu nunca esperaria que alguém poderia ter. Nunca esperaria que o Enzo Maresca, ele viu algo ali dentro do que o Chelsea, do que o PSG costumava fazer, que era pressão alta, pancada, que olha, genial, tá? Genial. O Chelsea vai com Robert Sanchez no gol. Nas laterais você tem o Malo Gusto e o Cucurella, né? Na zaga você tem o Correio e o Chalobah. No meio de campo é que foi a grande sacada, porque ele tira o Nkunku para colocar o Reece James. Então ele soltou o Reece James e às vezes soltava o Enzo, ele recuava os dois travados, então ficava Enzo e Reece James trocando posição, junto com o Caicedo. Na frente, você ainda tinha os 3 atacantes, né? Você tinha o João Pedro de um lado, o Pedro Neto de outro, 2 caras móveis que não ficavam parados ali, saíam da área, voltavam, avançavam, e nosso queridão Cole Palmer, né? O homem gelado. Meu Deus, como jogou bola o Palmer hoje, cara. E o jogo já começa assim, com o PSG tentando ir para cima do Chelsea, e o Chelsea travando 2 blocos. Ficavam 5 jogadores lá atrás, que subiam a linha, e 5 jogadores um pouco mais à frente, marcando a pressão do Paris Saint-Germain. Quando o Paris saía dessa marcação, o pessoal do Chelsea forçava a segunda linha, o segundo muro, né, a segunda base, e roubava a bola do PSG. Era uma boa estratégia? Era uma boa estratégia. Tinha os seus riscos? Tinha os seus riscos. Tanto que antes do gol do Cole Palmer, né, o Palmer tem uma bola que ele chuta pra fora, que ela vai na rede do lado de fora. Peguei me vibrando, porque gritei gol. Peguei gol, gritei gol, acho que por isso que não saiu o gol do Palmer naquele lance. Imaginei que tinha sido gol, a bola bateu na rede do lado de fora. Aí o PSG no contra-ataque tem uma bola que ela chega no Doué. Se o Doué chuta no gol, é gol. Acho que a má decisão do Doué imperou nesse lance em tentar tocar para o Kvaratskhelia, porque o Doué estava na frente do Robert Sanchez. Ele estava de cara para o Sanchez e não chutou. Ele optou por passar a bola, acho que foi a grande perda. Tanto que um pouco depois, né, a bola vai chegando pé em pé, o Chelsea era mais vertical e o PSG ficava mais com a bola. O PSG não tem o costume de ser um time de ficar com a bola, com a posse. O PSG costuma ser mais vertical. E o Chelsea sendo mais vertical e aproveitando dos contra-ataques, a bola chega no pé do Palmer, né? A bola, se não me engano, é o Correio que dá um lançamento para o Palmer, né? E o Palmer, meu amigo, ele clareia para a esquerda, a bola chega, ele clareia para a esquerda, finta, se eu não me engano, é o Beraldo, e ele dá o totozinho, o arco, para sair um pouquinho do Donnarumma e ir na bochecha da rede no lado direito do gol do PSG. Placar aberto, 1-0, o PSG meio que, né, não que sentiu o gol, mas o PSG já vinha mal. Tá? O PSG vinha mal. Por que o PSG vinha mal? Cara, a sacada do Maresca ela foi muito genial. Porque quando você tira o Nkunku, que era o terceiro atacante, para trazer o Reece James, você simplesmente consegue entender na cabeça do Maresca que ele travou o meio-campo do PSG, que é o coração do time. Meio-campo com Vitinha, com João Neves, com
o Fabian Ruiz, ficou travado na linha de meio do Chelsea também. Então você tinha o Caicedo, o Moisés Caicedo para marcar um deles, você tinha o Enzo e você tinha o Reece James, que voltava para marcar um deles. Então você tinha meio a meio, o meio do PSG travado pelo meio do Chelsea, e você tinha os dois atacantes fazendo a sombra, né, ajudando tanto nas pontas para centralizar o jogo, que era o caso do João Pedro e do Pedro Neto, eram caras mais móveis, e você tinha o Palmer. Então o Palmer ele ficava nisso aqui, ó, ele ficava simplesmente flutuando naquela região à frente do meio do Chelsea, né, e que o meio do PSG não conseguia voltar, porque o meio do Chelsea travou, simplesmente travou ali, e a zaga tinha que subir. E aí a gente tem que contar com o dia medonho do Beraldo e do Nuno Mendes. Os dois não ganharam um duelo físico, tá? De velocidade, de encontrão, de jogo de corpo. Os dois não ganharam um duelo físico. O Pedro Neto sobrou. O Pedro Neto sobrou em cima daquele lado ali. O João Pedro também foi bem, mas Pedro Neto e o Palmer sobraram. E que primeiro tempo do Palmer. Ele faz o primeiro gol e aí ele faz o segundo gol da mesma maneira. Ele recebe, ele corta para o meio, dentro da área, ele olha pro Donnarumma e fala: eu vou meter lá e tu não vai pegar. Fala e faz. Ele coloca exatamente a bola no mesmo canto. O Donnarumma não tem nem o que possa fazer. Tá? Não tem nem o que ele consiga fazer. O PSG ele é amassado no primeiro tempo. Ele sofre muito com a pressão do Chelsea, porque quando o PSG ele tenta subir o bloco, tenta avançar e ir para cima do Chelsea, o Chelsea recuperava rápido a bola e fazia o que o Paris costuma fazer, que é a transição rápida no contra-ataque. Bola de pé em pé, e aí a bola chegava ou no Palmer ou no João Pedro. No finalzinho do primeiro tempo, acontece a bola chegar, né? Acontece de a bola chegar no pé do Palmer. O Palmer ele clareia para o meio de novo, todo mundo esperando a finalização. Cara, ele acha um passe pro João Pedro entre a zaga do PSG que é sensacional. É coisa de outro mundo. O Palmer já vinha jogando bem no mata-mata. Ele vai bem, razoavelmente bem contra o Benfica, ele vai bem contra o Palmeiras, ele vai razoavelmente bem contra o Fluminense e hoje ele joga um escárnio, cara. O que o Palmer jogou hoje foi sacanagem, tá? Genial o que o cara jogou hoje. E bola no João Pedro, o João Pedro dá só o totozinho pra cima do Donnarumma. Cara, o Donnarumma é um goleiro alto, ele tem uma boa envergadura. A tranquilidade do João Pedro e a diferença que o João Pedro fez no torneio pro Chelsea é cristalina. O João Pedro, ele entra e vai bem contra o Palmeiras. Ele entra, muda a característica do Chelsea, ele vai bem contra o Palmeiras. O João Pedro faz uma baita de uma semifinal. 2 gols contra o Fluminense. E o João Pedro faz uma baita de uma final hoje contra o Paris Saint-Germain. Além do gol, ele marca, ajuda, recompõe. Termina com 3 gols. Coisa pouca, né? Coisa pouca. 3 gols aí o cara terminou. E termina o 3-0 no primeiro tempo. PSG atordoado, volta. E aí o PSG volta indo pra cima do Chelsea. Aí o Chelsea recua as linhas, começa a defender e dá umas saídas, né? Umas escapadas. Tem uma com o dela, cara, que, olha, a minha mãe com hérnia de disco, com problema de esporão, faria aquele gol, cara. O dela, meu amigo, olha, tá, o goleiro era o Donnarumma. Tá, o Donnarumma tá numa temporada espetacular. Mas o Dela ficou sozinho na frente do Donnarumma, passou pelo Marquinhos, fez o que quis com ele. E assim, era só driblar o Donnarumma ou bater no alto que ele faria o gol. Ele bate no chão, acerta a perna do Donnarumma ainda, vai muito mal. E o PSG se salva de tomar o quarto. Literalmente se salva de tomar o quarto. O PSG estava mal, não vinha bem, não vinha fazendo uma partida física boa. O Chelsea estava sobrando em todos os confrontos físicos. Daqui a pouco eu vou falar dos jogadores. Mas assim, em todos os confrontos físicos o Chelsea sobrava. O PSG não deu conta, nem entendeu o que aconteceu, tá? No segundo tempo, aí vamos falar do bonitão aqui, ó. O Robert Sanches catou uma barbaridade, cara. Ele já tinha feito uma baita de uma defesa num chute do Doué no primeiro tempo, né? Que ele vai, o Doué chuta no canto esquerdo, ele vai com a mão esquerda no chão
para parar o chute. Tem uma cabeçada acho que é do João Neves, se eu não me engano, que ele também vai buscar. Não é uma grande defesa. Tem um chute do Dembélé no segundo tempo que ele faz uma defesa mágica, um milagre. Tá? O Fernando tava 3... Realmente, tava 3-0, mas foi um milagre, cara. Daquela defesa assim de garantir campeonato. Tá? Vai muito bem. Ele tem mais outras defesas. O PSG ele chuta 6 vezes no gol. 6 vezes. Tem um chute também do João Neves, muito forte, rasante no canto direito, que ele faz uma defesaça. Foi um jogo assim maravilhoso. Era aquele jogo do Robert Sanchez que, se o PSG chutasse até amanhã, o PSG não ia marcar, ele não ia encontrar o caminho do gol. O Robert Sanchez numa noite iluminada. Tá? O que passou pela defesa, a estratégia do Maresca foi muito boa. Tá? Ponto. Mas gerou um certo risco, porque queira ou não, o PSG, mesmo estando abaixo, ainda teve suas chances, tá? O PSG teve chances, e o que passou pela zaga não passou pelo Sanches, que, assim, foi um jogadoraço. Passando tudo isso, finalizando tudo isso, né, a gente teve a expulsão do João Neves, né, que deu um puxão de cabelo no Cucurella, e com isso o Chelsea foi só segurando, fazendo a bola esfriar. Teve uma pegada de Boca Juniors, teve um pouco de catimba, acho que soube catimbar um pouco, soube gerar pilha o time do Chelsea no PSG. E o PSG caiu na pilha. O Nuno Mendes é quase expulso no fim do jogo, dá um carrinho, se eu não me engano, acho que é no... Eu não consigo lembrar em quem que ele deu o carrinho agora. Não consigo lembrar se foi no Malu Gusto. Mas ele dá um carrinho. Aí a gente tem o João Neves. No fim do jogo a gente tem o episódio Donnarumma e o episódio Luiz Henrique, que foram muito mal. Então assim, o PSG ele caiu sim na pilha do Chelsea. O Chelsea não tem nada a ver com isso. Estratégia do inglês, strategy, né? Como diz aí um certo policial, né? Então, literalmente, o Chelsea utilizou da sua estratégia para conseguir o que ele precisava, que foi o título. E é gozado que o Chelsea, quando entra como azarão, cara, em final é que o bicho pega. Tá? Os 3 títulos que o Chelsea tem, né? O título do Mundial, o título próprio das 2 Champions que ele tem contra o Bayern de Munique, contra o Manchester City, são desse jeito. Então, é um time que, se chegar como azarão na final, meu Deus do céu, eu vou mudar o meu conceito. A gente já falou do nosso querido Robert Sanchez, a gente tem que falar do moleque gelado, cara. O Palmer jogou um absurdo. O Palmer foi pornográfico, cara. Fez 2 gols na final, deu uma assistência na final. O Palmer foi muito bem na semifinal, ele vai bem na semifinal, sabe? E não é só a questão de fazer o gol, é a questão de botar a bunda no chão, de marcar, de dar carrinho, de correr, de recompor. Porque o futebol hoje cada vez mais pede isso. O futebol cada vez mais pede isso. A gente viu com o Real Madrid, com 2 caras que não marcam, o que aconteceu contra o PSG. O Palmer jogou e jogou defensivamente muito bem quando precisou. Tá? Ele já foi bem contra o Palmeiras marcando gol. Ele já foi bem contra o Fluminense e faz uma final espetacular e razoavelmente bem também contra o Benfica. Foi escolhido o MVP da competição, o melhor jogador da competição, acho que com justiça. Acho que ele foi muito bem. Ele subiu de produção junto com o Chelsea quando precisava. Né? E não só ele, mas outros nomes também subiram de produção. Além do Palmer, tem esse cara aqui. Vou tentar dar um burro na cara dele, que vocês não têm ideia. Mas assim, eu vou falar uma coisa muito boa do Cucurella. O Cucurella, tá? Eu tava vendo o jogo pela Sport TV e acho que o Felipe Melo, ele foi perfeito no comentário dele, tá? Se fosse eu também puxaria o cabelo do Cucurella. Mas eu, Fernando, adoraria ter um cara desse no meu time. Porque ele é chato, ele é ceboso, ele é aquele jogador, cara, que assim, ele consegue desestabilizar o adversário olha pra cara dele e ele enche o saco. Tanto que no lance do João Neves, ele meio que dá uma segurada na passada, vai botando o corpo pra trás, o João Neves dá o encontrão, o esbarrão e puxa o cabelo dele, né? É genial, cara. Porque é aquele cara que ele entra na mente do adversário, não tem como, sabe? Não é um Lilian Thuram, sabe? Não é um Patrice Evra, não é um Roberto Carlos, um Cafu, mas, cara, vou te falar, mano, é chato enfrentar, tá? É enjoado enfrentar.
E não só pela expulsão, mas ele defendeu bem, quando ele precisou atacar, ele atacou bem, foi muito bem na final. E acho que é um cara que, assim, todo mundo fala do hype, da brincadeira, de olhar pra cara do Cucurella e não gostar dele, mas é um cara que joga bem, joga direito, sabe? É um cara que taticamente ajuda muito o Chelsea. Aí a gente tem que falar do Malo Gusto, cara. Tirando o Cole Palmer, o Malo Gusto, pra mim, é o segundo melhor jogador, mesmo com a partida que o Robert Sanchez fez. O Malo Gusto jogou demais. Ele tabelou, saiu, fez tabelinha com o Caicedo, subiu, voltou quando precisava, marcou, ajudou, foi um líder em campo, foi a válvula de escape que o Chelsea tanto precisava também para encher o saco do PSG. Jogou demais. Para finalizar, né, pra gente finalizar, dos destaques do campo, a gente tem o João Pedro. O João Pedro, depois que chega no Chelsea, o Chelsea muda, parece que a definição, o protagonismo, ele deixa de ficar concentrado no Palmer e no Pedro Neto. E ele passa também para o João Pedro. E vai muito, muito bem, porque ele já chega resolvendo contra o Palmeiras, ele já chega resolvendo entre aspas, né? Porque ele vai muito bem e auxilia muito o Chelsea a desafogar quando o Palmeiras estava enchendo o saco dos caras, tá? Vai muito bem contra o Fluminense, ele marca 2 contra o Fluminense, vai muito bem na final, não só pelo gol, mas pelo jogo sem bola que ele faz. Ele travou, o Beraldo não ganhou uma do João Pedro. O Beraldo teve uns 5 duelos com o João Pedro no jogo, o Beraldo não ganhou uma. O Beraldo é um zagueiro muito técnico, mas quando o Beraldo precisou recorrer à velocidade, ao tempo, à imposição física, o Beraldo perdeu todas. João Pedro fez uma boa campanha, fez uma boa Copa e só demonstra que o atleta tem que estar preparado nas férias. Porque se ele não tivesse preparado nas férias, ele não ia jogar. Ia ser contratado, não ia jogar. Chegou e ajudou a resolver. Nisso o Chelsea foi muito bem. Pra gente finalizar, tem que falar do nosso amigo Enzo Maresca, que, meu amigo, cara, jogou e treinou o Chelsea para este jogo. Para este jogo. Ninguém esperava o que o Maresca ia fazer, gente. O Chelsea jogou a campanha inteira com 3 atacantes. Era o Nkunku, era o Pedro Neto, né? E provavelmente, né, fazia ali o Nicholas Jackson, por exemplo. Aí quando ele traz, né, o João Pedro, aí ficava o Nkunku, o João Pedro e o Pedro Neto. Aí ele tira o Nkunku, coloca o Reece James, trava o meio de campo do PSG, coloca um para cada para segurar o meio do PSG e solta o Palmer, deixa o Palmer flutuar no meio. Sacada genial. E em momento nenhum passou pela cabeça de nenhum tipo de analista que ele poderia fazer isso. Muito genial. Abrir mão de potencialidade ofensiva para trazer destruição no meio de campo e para gerar um momento de força e velocidade com a bola. Sacada de mestre, literalmente. Tá? De mestre. Não esperava nunca. Chelsea, primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Acho que a gente tem que olhar com outros olhos para o Maresca. Acho que deu uma melhorada, não só pelo título, mas pela linha de raciocínio e a entrega. É uma equipe pro futuro, tem muita gente nova. O próprio Palmer tem menos de 25, a gente tem o João Pedro, que é um garoto novo, né? O Enzo Fernandes é um cara muito novo. Você tem o Caicedo também, cara novo. O Correio, que é muito bom jogador e é um cara novo. Você tem muita gente nova junto ali. Muita gente nova. É uma equipe pro futuro. E se souberem trabalhar esses talentos, é um Chelsea que vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Deixa o seu comentário aqui e me fala o que você achou dessa final, porque agora a gente tem que ver um pouquinho de Corinthians e Bragantino. Mas antes, curta, comente, compartilhe e se inscreva nessa jossa que daqui a pouco nós chegamos no 200. Tá faltando pouquinho, galera. Vamos dar uma ajuda, vamos dar um hype no canal pra gente decolar e trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, tá bom? Por hoje eu me despeço. Tchau!